Sem mais delongas, eu tenho a honra de chamar ao palco agora ela que atua como gestora na Vox2U aqui em Florianópolis e em apenas 2 anos e meio conquistou o cargo de gerente sênior nacional em vendas, impactando mais de 2.000 vidas. Ela que vai conduzir hoje todos vocês aqui por uma jornada muito transformadora, vai abordar o Golden Circle de Simon Sinek, traduzindo seus princípios para a comunicação. Eu quero que vocês recebam com muito calor e uma salva de palmas, Mari Gonçalves. Barulho, barulho, vamos, vamos, vamos. Animação. Como você se sente hoje? Se eu te pedir agora para você fechar seus olhos por 20 segundos, respirar bem fundo e se perguntar como você se sente no dia de hoje. Quantas vezes nós vamos participar de eventos, temos alguns tipos de expectativa, e dentro do processo, a ansiedade vem, as situações acontecem, a cobrança, a necessidade de mudar, de experimentar algo diferente, algo novo. E isso se torna uma comunicação interna que nos afasta daquilo que realmente faz sentido. A nossa paz. Obrigado quem estava de olhos fechados. E eu quero dizer para vocês que quando a gente pensa hoje em comunicação, a gente realmente enxerga que é uma das principais soft skills que o mercado exige. E eu trouxe para vocês para provar. Ó. Se a gente pesquisa aqui, ó, Forbes, esse estudo é de 2023, ele mostra que para contratação de líderes no mercado, existem 3 grandes pré-requisitos. Número 1, a pessoa ser preocupada com o bem-estar do seu time. Número 2, ser um ambiente proposto pelo líder de diversificação e inclusão. E 3, que sejam bons comunicadores. E você, se considera um bom comunicador? Comunicação para nós, dentro da Vox2U, que eu já vou explicar um pouquinho mais, tem muito a ver com esses estudos que vocês estão vendo. É assustador quem tem acesso a primeira vez a isso. Apenas 7% de tudo que nós vamos trazer aqui no palco, o cérebro capta em formato de palavras. O resto é como? Através da imagem que o cérebro recebe. E esse como o cérebro recebe que é a grande questão. Por quê? Porque a gente tem que começar a entender como está a nossa comunicação. Na palestra anterior, falamos sobre formação de pessoas, acompanhamento. Isso tudo tem a ver com como você se comunica consigo e com as pessoas no seu ambiente. Faz sentido? Opa, estou sozinha, peraí. Faz sentido? Ai, muito obrigado! Show de bola! Então, vamos fazer o seguinte. Pegue um papel rapidinho, caneta, e todo mundo numera para mim, de 1 a 5, 5 pessoas que vocês lideram no seu dia a dia. Por favor, vamos fazer essa dinâmica bem rápida. Mari, eu não tenho time. Espera aí, quem é casado aqui? Quem namora? Ah, será que a gente não tem que liderar essas pessoas também no nosso dia a dia? Muito, não é? Ótimo, então já pode pôr na lista, número 1 da lista. Quem aqui trabalha com equipe? Compartilha o sucesso com a equipe. Será que a gente não influencia e lidera essas pessoas dentro do processo da mesma forma? Então, vamos lá. Fácil de encontrar. 5 pessoas.
Muito bem, muito bem. Vamos pensando aí nessas 5 pessoas. Agora, eu vou te fazer 3 perguntas. Minha sugestão nesse momento é que vocês anotem a pergunta para que depois vocês reflitam sobre como está a sua comunicação com essa pessoa. Por quê? Quando a gente olha para esses números, nós entendemos que existe por trás da palavra uma mensagem silenciosa. Uma mensagem que o corpo demonstra, que a voz demonstra, que o olhar demonstra e que tudo vai trazendo contexto e conceito. E para isso, eu quero te perguntar, olha para essas 5 pessoas e pensa nessa pergunta. Como as pessoas que você está olhando se comunicam, se elas comunicam as suas emoções? Oi, Mari, não entendi nada disso não. Vamos lá. Olhem para mim. Comunicação e emoção é a mesma coisa. Imagina se eu chego aqui e bato o dedinho na quina. Ai, tá doendo. Ai, espera aí, gente. Espera aí que eu vou continuar falando. Só um minutinho. Ai, será que a comunicação vai ser igual? Será que a nossa comunicação não tem a ver com a nossa emoção? Não sei vocês. Nossa, acordei num dia maravilhoso. Aí deu aquela fechada no trânsito, já chego assim, ó, na empresa. O que é? Bom dia para quem? O que você quer? Bom dia só se for para você, porque para mim não é. Então, será que a comunicação não tem a ver com a nossa emoção? Não tem a ver com como a gente está se sentindo? Não tem a ver como silenciar e se perguntar como eu estou me sentindo? Para eu entender como eu estou liderando pessoas? Não só através das palavras, mas através de toda a comunicação não verbal? Segunda pergunta, para a gente refletir, e que eu convido vocês depois a fazer esse exercício com essas 5 pessoas. Que mensagem é recebida se as palavras e os aspectos não verbais estão em conflito? Oi? Ai, estou tão feliz de estar aqui. Era tudo o que eu queria nessa manhã. Olha, eu adoro estar aqui. Não existe um conflito entre a mensagem que a palavra está transmitindo em como eu estou transmitindo essa mensagem? Quer ver outra? Ai, por favor, pega um cafezinho para mim. Faz aqui. Ninguém tem mulher perto, não? Ah, por favorzinho. Joga o tom de voz lá embaixo. Olha com os olhinhos e ainda faz assim com a mãozinha. Por favor. Só isso hoje. Então, qual a mensagem as pessoas recebem se muitas vezes a minha comunicação pode estar em conflito, o não verbal, com o que eu quero transmitir? Quer pensar uma outra situação muito comum? Tem pessoas que se consideram pessoas tímidas, introvertidas. Aí elas vão fazer uma apresentação e começam. Bom, eu queria falar com vocês. E aquele suador. E talvez a pessoa ela tenha uma grande habilidade, uma grande competência. Ela realmente entende o que ela quer levar de mensagem. Mas como que a pessoa que está vendo aquela mensagem está recebendo? É uma mensagem segura, de confiança? Ou uma mensagem que gera um eco no processo? Terceira e última pergunta. Para a gente refletir um pouquinho como está a nossa comunicação. Depois de tudo que eu trouxe para vocês, qual é o maior peso? O peso das palavras ou da mensagem não verbal associada? E quando você pensa nessas 5 pessoas que você listou,
Será que você já não entrou em conflito com elas por uma mensagem de WhatsApp mal interpretada? Para mim, tá bom, me xinguem, gente, desculpa marketing. I love you. Mas para mim tudo tinha que ser áudio. A gente está perdendo a habilidade de se comunicar, se escondendo por trás das palavras. E uma exclamação errada já acabou o meu dia. Mudou a minha emoção. Vou me comunicar de forma diferente. Lembra que tudo isso é processo inconsciente. E galera, se eu não domino, isso me domina. Se eu não entendo o que está acontecendo na minha comunicação e paro para refletir, essa é a consequência. E isso gera um resultado. Fez sentido? Não? Sim. Tá bom, tá ótimo. Dá para a gente refletir através dessas 3 perguntas? Dá para a gente começar a pensar? Porque esse é o meu grande exercício ultimamente. É através dessas perguntas que eu estou conseguindo tomar consciência e melhorar os meus resultados. E quando eu falo de melhorar os meus resultados, eu estou dizendo, eu quero contar rapidinho para vocês 3 pontos. Hoje, eu sou franqueada e líder aqui da Vox Chuyu, Escola de Oratória e Comunicação de Floripa. Porém, eu estou ao mesmo tempo trabalhando como gestora de implantação de um grupo lá na Zona Leste, em São Paulo. E por fim, por que eu trouxe isso? Se eu não pensar em como está a minha comunicação, e que por mais que hoje eu trabalho com 2 times comerciais diferentes, e eu não entender cada comunicação de cada pessoa que está comigo, eu vou ter perda de processo e de sucesso no resultado que eu quero alcançar. Eu vi todo mundo falando um pouquinho de NPS, e eu posso me orgulhar porque esse NPS faz parte do meu time. Hoje o nosso NPS Vox Chuyu Florianópolis é 96,4. E tudo isso, gente, muito obrigada. Aqui o time que faz isso acontecer, tá? A gente só está na ponta comunicando, como líder, como gestor. Já vou falar um pouquinho a diferença. A gente só está na ponta incentivando, acolhendo, trazendo, trabalhando, pensando e gastando energia com formação de pessoas. Se a gente não dedicar na formação de pessoas, as pessoas não vão entregar um resultado adequado para nós. E é por isso que só esse ano, gente, 1.600 pessoas, workshop, palestras, mas principalmente em capacitação. Toda vez que eu subo no palco, eu não estou treinando alguém, eu estou treinando a minha consciência. E eu estou contribuindo para que alguém tenha um novo nível de consciência. E isso muda o jogo. Quando a gente está presente, a gente realmente faz acontecer a liderança. E eu queria dizer para vocês que, para mim, de forma muito resumida e talvez, entre aspas, poética, existe uma grande diferença entre liderança e entre gestão. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Para mim, liderança e gestão, elas estão muito parecidas, mas nem todo líder é um bom gestor, nem todo gestor é um bom líder. Tem aqueles que, meu Deus, não sei o que está fazendo, não gosta de pessoas, trabalha com pessoas. E tem pessoas que a gente começa a admirar porque se tornam grandes gestores e líderes do processo. Quem sabe um dia a gente chega lá, né? Eu tô buscando, tô caminhando para isso. Dentro da gestão, eu falo muito que está associado a números. Quando a gente é gestor, a gente pensa em metas. A gente define rotinas para o dia. Nós ajudamos a pessoa a ter clareza do que tem que ser entregue naquele dia. O que tem que ser feito naquele dia. Por que vai acontecer se ela fizer aquilo? O que ela vai alcançar? O número, ele liberta a ponto de você conseguir ajudar a treinar o que precisa ser treinado naquela pessoa. A liderança, ela é um outro aspecto. Para mim, liderança tem muito a ver com a pergunta: como você se sente hoje? É o olho no olho.
é o se importar. É o entender que às vezes a demanda não foi entregue, não por habilidade, mas porque existe um conflito emocional envolvido. Eu não sei se vocês compartilham comigo dessa forma de pensar, mas eu penso que as pessoas que estão ao meu lado construindo são pessoas que estão dedicando a vida delas a construir os meus sonhos. E às vezes elas começam a desconectar e começam a passar por sofrimento. E se eu não me tornar um líder ou delegar para alguém ser um bom líder e tentar entender e ajudar aquela pessoa e conversar com aquela pessoa e ouvir aquela pessoa, gente. Tarefa de casa. Olhem para a tua agenda. Quantos espaços na agenda de vocês têm dentro da semana para ouvir pessoas? Eu tenho o privilégio de dizer que eu tenho pessoas que inclusive estão aqui, que têm espaço na agenda delas para me ouvirem, para que eu possa me ajudar. E como que eu não vou fazer isso com o meu time? Como que eu não vou entender como você se sente? E é tão profundo, é tão subjetivo, que eu vou dizer com muito orgulho que hoje a Vox.U é a maior rede de escolas de oratória e comunicação da América Latina. São 200 escolas. E a top 1 nacional em vendas está aqui com a gente e é do meu time. Porque eu aprendi não só a gerir, eu aprendi a ouvir as necessidades e contribuir para que ela alcance. E é recorde sobre recorde, é quebrada sobre quebrada, porque existe uma pessoa por trás de um papel. E a liderança tem que ter esse toque. E não pensem que eu sou boazinha, tá? Eu sou aquela que... Olha lá, olha essas cabeças de negação. Fala que eu sou boazinha no palco. Muito bem. Eu chego chegando, chego chutando a porta. Por que não bateu meta? Que número tem para hoje? O que você vai me entregar hoje? O que a gente vai bater essa semana? Só que eu também sei entender o momento que precisa ser mudado isso. Eu tenho muita energia, até demais. Só que tem hora que eu tenho que aprender a baixar essa energia e entender quem é essa pessoa que está comigo. Porque isso muda o jogo. E se vocês estiverem num lugar com um líder desta forma, vocês ganharam o céu. Porque vocês podem reproduzir e crescer. E para fechar esse contexto, eu trouxe 2 ferramentas muito simples. Muito simples. Só que, se bem aplicadas, elas mudam a tua agenda. Quem aqui gostaria de ter mais tempo na agenda para cuidar do teu próprio time ou se tornar um melhor líder? Levanta a mão. Ai, muito obrigada. Achei que era só eu. Isso daqui, para mim, mudou a chave. Me deu tempo de vida. Me fez entender coisas que eu não precisava estar executando e me fez entender coisas que eu tenho que estar executando. E para isso, eu trouxe aqui para vocês como funcionam os níveis de gestão. Sugestão. Peguem o organograma. Vocês têm muito bem desenhado o organograma da equipe de vocês? Eu não tenho. Tarefa de casa. Desenhem o organograma, entendam quais são os papéis, quem comunica com quem responde a quem. Comunicação tem a ver com clareza. Quem gosta de anotar, anota. Comunicação tem a ver com clareza. Às vezes você tem uma pessoa muito boa e que não está dando resultado porque não está claro o papel dela junto com você e junto com o teu time. Comunicação tem a ver com você repetir. Não tem aquela famosa frase? O óbvio tem que ser dito? E repetido? E repetido? E tem que ser repetido. Porque como eu comunico e ele recebe, é totalmente diferente de como eu comunico e ela recebe. Comunicação é um desafio diário, a cada segundo, a cada momento. Mas, basicamente, se você estrutura teu organograma, pensa o que de cada equipe, o que vocês estão fazendo, você começa a definir quem é o operacional do seu time.
quem executa, operacionaliza aquelas tarefas. Depois disso, você entende quem é mais tático ou quem tem que ser formado para ser tático. Que é a pessoa que continua te ajudando dentro do seu time a manter a operação acontecendo. Formando, porém, ela tem que entregar um alto nível de operação. Ela tem que ser uma pessoa boa na operação. E eu concordo que nem todos operacionais vão ser bons na liderança. Só que todo mundo, na minha visão, que queira desenvolver uma habilidade com energia e desafio, desenvolve. E se você estiver disposto, você ajuda aquela pessoa a alcançar. E por fim, quem é o estratégico? Eu sei que a realidade minha de rotina é um pouco diferente da realidade de vocês em polos, mas tem muitas coisas similares. A minha pergunta é, quantas tarefas você poderia delegar na tua agenda para que alguém operacional executasse, ou alguém tático, e você tivesse mais tempo de ser estratégico? Formador de pessoas, acompanhando resultados, conversando, ouvindo, treinando. Falei um pouquinho da ferramenta de gestão que eu gosto. E, gente, é uma tarefa quase que diária. Tem hora que eu começo, eu sou a fazedora. Não sei vocês. Eu vi um negócio lá, eu resolvo rapidinho. Vou lá e faço. Mas quanto daquilo que gastou meu tempo, minha energia, minha intencionalidade? E que eu poderia estar dedicando a outra coisa? Isso é uma reflexão que sempre tem que acontecer. A pessoa está executando, essa tarefa é minha, isso tem que ser para outra pessoa. O que está acontecendo dentro da tua hierarquia da tua empresa? Só que não é só de gestão que a gente vive de liderança. E trouxe aqui sobre o Simon para nós. Quem já ouviu falar desse conceito? Levanta a mão. Ótimo, que bom. Quem aplica verdadeiramente todos os dias esse conceito? Quem tenta? Então tá. Ótimo. Quem tenta aplicar? Esse conceito, há 3 meses atrás, virou jogo para mim. 3 meses. Eu comecei a escalar. Expandir. Eu achava que era impossível, gente. Eu achava que era impossível escalar. Eu tinha convicção de que eu não ia conseguir escalar. Até que eu conheci o Círculo Dourado. E foi ali, em 3 meses, que tudo mudou. Muita coisa mudou. E hoje eu tenho a convicção para vocês que não só é possível, como eu estou escalando. O resultado a gente vai chegar lá. Mas já estamos buscando. Estou crescendo, estou indo, estou vivendo, estou fazendo. E para isso, gente, nós temos que entender diante de todas as tarefas e momentos o que é que tem que ser feito. O que é que tua empresa faz? O que é que o teu papel dentro da empresa acontece e faz? O que é que vai conduzir e nortear a rotina daquela pessoa do teu time? É o mais fácil de ser respondido. Mas existe uma pergunta um pouco mais profunda, uma camada mais interna, que é como aquilo que tem que ser feito é feito. E aqui eu estou falando de gasto de energia, de intencionalidade. Como aquilo deve ser feito. E por fim, talvez a camada mais subjetiva e talvez que vai gerar mais desconforto é o porquê. Por que que aquilo que tem que ser feito é feito como é feito? Entendeu? Não? Vamos de novo. Porque aquilo que deve ser feito é feito como é feito. Vamos fazer um paralelo para ficar um pouco mais claro. Deixa eu voltar aqui. Esse paralelo, ele está muito associado a uma palavrinha chamada comunicação. Quem do teu time
tem, entre aspas, a função de transmitir para as outras pessoas o que é que tem que ser feito, como deve ser feito e por que deve ser feito. Eu vejo muitas pessoas que lideram e que trabalham com pessoas no dia a dia terem muita clareza de quando entra uma pessoa e começa um processo inicial, eu chamo de onboard, não sei como vocês chamam, que é quando você está com uma pessoa do zero e vai passar por uma trilha de aprendizado da empresa e um processo de amadurecimento, ter muito claro, dentro das tarefas, o que a pessoa tem que ser feito. Então, você tem lá um material, ó, você tem que fazer isso assim, dessa forma, sistema assim acontece, assim executa. E, geralmente, a gente até coloca alguém que já faz aquela tarefa para explicar como. Então, você vai fazer isso desta forma, nesse tempo, nesse sistema. Quem do teu time está qualificado, ou se você está explicando para a pessoa por que ela deve executar aquilo. Se a pessoa não entendeu o porquê, quando a gente fala de liderança, a gente fala de olho no olho, conexão, pessoas. Se o sonho dela, e a vontade dela, e a rotina dela não estiver conectado ao porquê daquilo que ela está executando, ela não vai ter o resultado que ela poderia ter ao momento que ela se conectasse com aquilo. E sabe por que muitas vezes a gente ainda se perde? Eu não sei se vocês têm essa sensação. Eu converso com muita gente, eu me sinto assim, de se perder no caminho. Será que eu estou virando amiguinho? Será que eu estou... será que eu estou sendo bravo demais? Será que eu estou conseguindo? Será que eu não estou conseguindo? Como que está essa comunicação? É uma coisa que a gente se perde muito no processo, na rotina. Mulheres nem digo, né? Porque a TPM vem, aí a gente já se perdeu toda. Olha, elas deram sorriso, elas sabem o que eu estou falando. Imagina que a gente está brincando, mas é real. Nós somos a casa das 7 mulheres. Lá, aqui na Vox Floripa, são 7 mulheres que executam rotina. Aí vem uma, vem a outra, vem a outra. Vem... Imagina a situação, mas a gente vai construindo uma boa comunicação, porque é isso que nós vendemos, não é? Muito bem. Feito isso, eu entendo que muitas vezes isso tudo não está claro, porque existe algo dentro de nós chamado apego. O apego nos prende a eu já sei fazer isso e eu vou continuar fazendo do jeito que eu estou fazendo. Porque existe um gasto de energia menor se eu continuar fazendo as coisas como eu faço. Só que se eu não praticar o desapego, automaticamente eu vou ter um conflito de crescimento. Quem quer crescer? Ótimo. Então, quem quer crescer tem que praticar as leis dos apegos, que são nossos 3 P's. Tem que praticar a lei do desapego todos os dias. Líder, gestor, pessoas, tem que praticar. Por quê? Porque eu primeiro preciso me libertar do passado. Pegar esse peso, essa mochila pesada que a gente carrega de... sempre foi assim, é assim que eu conheço essa história, e desapegar, tirar o peso da mochila. A gente tem que desapegar do passado. Porque eu já sei que todo consultor, todo comercial que entra, ele já passa por essa jornada. Isso é apego. Eu já sei que toda pessoa que chega no meu time, chega num ponto dali que ela não vai mais para frente. Isso é apego. Apego a histórias que você viveu. E isso reflete na nossa comunicação interna. E reflete em como eu me posiciono. Aí chega uma pessoa, eu rotulei que ela não vai ter sucesso naquele papel, porém deram ela na minha mão, agora eu vou ter que executar, fazer ela ter resultado.
E aí eu olho para essa pessoa e já rotulei. A comunicação inconsciente, a minha conexão vai estar fraca. Eu não vou conseguir comunicar da melhor forma com aquela pessoa. É tão comum. E é dolorido falar sobre isso. Dói até aqui, ó. Mas é tão comum. Eu já tenho um rótulo muito estabelecido. Tem que desapegar do passado. E como eu disse, tem que desapegar de papéis. O que é desapegar do papéis? Olha para a tua agenda. Isso não é teu. Na hierarquia de tarefas de gestão, você tem que delegar. Ai, mas sabe, eu faço tão rápido. Nossa, aquela pessoa demora. Mas não fica do jeitinho que eu quero. Quando a gente desapega de papéis, a gente vai ter que entender que os resultados disso não estão no nosso controle. E que vai ser diferente. Mas tem que desapegar de papéis. Eu tenho que deixar de fazer coisas que eu já fazia para poder crescer. E tem que deixar papéis que eu gosto de fazer para trás. Porque senão eu não vou ter tempo de encarar aquilo que dói. E o que dói tem a ver com pessoas. Comunicação, treinamento, feedback. Relacionamento 1 a 1, olho no olho. Isso dói, a gente foge, é natural. E para fugir disso, a gente se apega a pessoas. A lei do desapego de pessoas está muito associado à palavra chamada amor. Estamos falando de gestão, estamos falando de liderança. O que tem a ver o amor? O amor é a chave de tudo. Quem ama quer ver o outro crescer. Quem ama, a minha mãe, se você estiver me assistindo, eu te amo. A minha mãe não me criou assim, ó. Ai, filha, você fez isso aqui errado, sabia? Não foi assim. Foi na pressão. Vai ter que resolver, vai ter que fazer acontecer. Mas era amor. Se a tua empresa, a tua equipe comercial também não tem a pressão, e eu não vou falar agora de pressão e opressão, porque não vai dar tempo, só se vocês quiserem a gente fala um pouquinho. Mas se não tem a pressão, se não tem o jogo acontecendo, a pessoa não cresce. E desapegar de pessoas é aprender a amá-las. É fazer um treino diário. E eu posso falar com toda honestidade do mundo, porque eles sabem. Eu treino na minha mente comigo mesma. E se essa pessoa for embora? E se essa pessoa for embora? E se aquela for embora? Como eu tenho os papéis bem definidos, eu vou ter que treinar alguém e entrar. Isso não impede de doer, tá, gente? Dói. Mas eu não dependo daquela pessoa. Eu escolho, junto com ela, construir uma história juntos. Eu escolho, ao lado dela, realizar os sonhos dela e os meus. Eu escolho viver a vida que eu quero viver ao lado dela. Isso é libertador. E eu falo com toda a propriedade de quem fez 18 comerciais desistirem em 2 anos e meio. Não é, Gui? 2 anos e meio eu fiz 18 comerciais desistirem. Foi muito aprendizado. Só que hoje eu escolhi. Todos que estão comigo, a porta está aberta. Mas se ficar, a gente vai prosperar. A gente vai fazer dar certo. A gente vai treinar. A gente vai olhar para aquilo que dói, vai cutucar, não vai ser simples, vai ser desafiador, mas a gente vai crescer. E vai realizar os nossos sonhos. É quase poético, mas literalmente começa com uma única pergunta. Todos os dias. Como você está hoje? Desapega de ter medo de ouvir a pessoa reclamar. De ter medo de ouvir a pessoa dizer que não está sendo bom o suficiente e que ela não está feliz. Aceita receber feedback, aceita doer. Sabe por quê?
Você vai chorar. Meninas, eu sei que a gente chora. Eu choro quase todo dia. Porque, olha, liderança para mim é pressão. Tem hora que eu falo, o que eu estou fazendo aqui? Mas é algo real, é algo palpável. E quando alguém me liga e diz, bati minha meta e vou realizar tal coisa, aí eu falo, é esse o caminho que eu quero. Porque vendas para mim é prosperidade. Para todo mundo envolvido. Gostaram? Esse está sendo meu treino diário há 1 mês e meio. Eu não falo nada aqui que eu acho que eu vivo. Quem convive comigo sabe o quanto eu estou vivendo a lei do desapego. E está sendo... rasga. Chega a hora que você fala... Mas eu tenho certeza que eu vou me tornar aquilo que eu quero ser. E você? Já praticou a lei do desapego? E quando eu disse, um pouquinho atrás, que para mim nem todo bom líder é bom gestor, nem todo bom gestor é bom líder, eu quero dizer o seguinte, todo mundo pode se tornar o que quiser ser, dependendo apenas de você. Quanto de energia você gasta para aquilo, quanto de intencionalidade você coloca para aquilo e o quanto de clareza você tem sobre esse papel. E eu quero trazer qual é a ponte entre uma boa liderança e uma boa gestão. Vou de novo. Qual é a ponte entre uma boa gestão e uma boa liderança? Alguém lê para mim essa palavra? Ixi, gente, não consegui ouvir, peço desculpas, mas qual que é essa palavra? A ponte entre uma boa gestão e uma boa liderança é a comunicação. E aos estudiosos que desenvolveram o método, eu peço licença poética para mostrar algo para vocês. Eu fiz uma correlação. Estão vendo as corzinhas? Então vamos falar um pouquinho disso? Quando você for treinar o teu time, estabeleceu, olhou o teu organograma, estabeleceu funções, tarefas, adequou a rotina, você define quem é operacional e aquela pessoa tem que estar num nível de comunicação de você, que você entregue o que ela tem que fazer. Quando você começa a pegar essa pessoa, crescer, ela puxa resultado, ela ajuda na formação de pessoas, essa pessoa ela tem que estar correlacionada no como. Como ela executa aquilo de forma mais rápida, mais densa, com menos gasto de energia, maior resultado, maior intencionalidade. Eu sei que eu estou repetindo essas palavras, anota. Gasto de energia, intencionalidade. E maior resultado, está tudo associado. A gente fica tentando buscar, às vezes, fórmulas mirabolantes, é apenas seguir o processo de forma consciente e diminuir o gasto de energia com aquilo, até ficar automatizado. E você começar a pensar em pessoas. Pessoas, pessoas, pessoas. E por fim, se você estiver nessa ponta estratégica, o teu papel é saber comunicar a todos por que cada um está fazendo o que está fazendo. Se você estiver nessa ponta estratégica, você tem que vir de dentro para fora. Fazer tudo isso acontecer. De dentro para fora. Não é tão simples. É extremamente desafiador. Mas se você gostar de desafios como eu, você vai ver um crescimento muito rápido em muito pouco tempo. E o próprio resultado daquilo vai fazer acontecer. Eu coloquei essa imagem. Eu ia pôr vocês no palco, mas eu sei que vocês estão com fome. Já tem uns aqui, ó, no chicletinho. E eu vou deixar a gente ir almoçar, né? Senão, daqui a pouco eu levo... Eu tô com fome. Eu quero só explicar essa imagem para vocês e que vocês lembrem dessa imagem. Vamos voltar aqui
e pensar que existe você na tua equipe que está sendo estratégico, que é a pessoa que puxa por quê, que está na ponta. Depois tem pessoas que ajudam a conduzir o time a acontecer. São pessoas mais táticas, que elas trabalham muito no como, na rotina, no números. E tem a pessoa operacional, que é a pessoa que está ali no dia a dia, fazendo, executando. Quando a gente vê essa imagem, é assim que eu visualizo uma boa liderança / gestão. Eu acredito muito em hierarquia. Sempre tem alguém puxando na frente. Sempre tem alguém que vem. E tem alguém que ir. É essa imagem. Porém, puxar na frente não é mérito. Puxar na frente é estar aberto a tudo que dói. É tomar porrada, é cair no buraco e depois avisar para todo mundo. É enfrentar os medos na frente e depois ajudar todo mundo a enfrentar aqueles medos. Estar na frente não é mérito. É apenas um papel. E o mais interessante é que quem está na frente pode até tropeçar e cair para trás. Só que tem alguém que te apoia, que te acolhe, que te conforta. Não adianta a gente querer jogar o jogo sozinho. Sem time. Ai, mas pessoas dão trabalho. Sim, mas são elas que te apoiam, te confortam. E mesmo quando você cair, elas vão querer te levantar, porque para elas é muito melhor que você esteja ali junto delas, construindo, do que você no chão. Sem pessoas, sem um olhar humano, sem amor, sem carinho, a gente vai apenas passar os dias dentro de uma empresa. Só que com pessoas, a gente acelera o processo. A gente faz a coisa ser mais divertida. Porque são jeitos diferentes, pessoas diferentes, faz a coisa ser mais atenciosa. E se tudo isso fez sentido para ti, eu quero te fazer 3 convites. O primeiro convite é que a gente vai estar agora lá embaixo. Vocês já viram o Palco Connect? Alguém conheceu o palco? Lá na feira vai ter o Palco Connect. Vão ter várias apresentações, várias palestras também durante o dia. Inclusive, o time Voxu estará conduzindo esse palco conosco lá, todos lá embaixo. E nós estamos com o stand bem ao lado do Palco Connect. Dá uma visitadinha. Vamos lá conversar. Vamos lá se conectar. Vamos falar sobre liderança, pessoas. Vamos se olhar. Porque a gente não sabe do que dessa conexão pode acontecer pela frente. O meu segundo convite é que sexta-feira, após o almoço, o CEO da Voxu vai estar aqui nesse palco, palestrando com vocês. E o convite é que vocês estejam aqui, ó, firmes e fortes nesse palco para acompanhá-lo. E quem quiser saber mais, vai lá no stand e a gente vai ter um evento exclusivo de alunos e parceiros no sábado. Então, quem não for viajar, vai lá, nos visita, que vai fazer muito sentido. E, pessoal, quem escolheu liderar ou gerir um time, tomou uma decisão. Vocês sabem qual é? Não posso falar palavrão, né? Mas é isso aqui, ó. Não? Uma pessoa que escolheu liderar ou gerir um time, ela escolheu ter que crescer sempre, se desafiar, se colocar em lugares sempre. Porque é o seguinte, ou nós pegamos e diminuímos os nossos sonhos, ou aumentamos as nossas habilidades. Muito obrigada.